Gol del Palmeiras, Mauricio, gol! Mas acima de tudo, um choque de realidade. E agora os brasileiros podem dizer o que quiserem, a gente tem que ouvir e calar. Que pena. Ao menos acertaste no último lugar, depois foi no Al-Ahly. Caraças, que cena, mano. Porto joga tão Futebol mal. da depressão. Gol del Palmeiras, Mauricio, gol del Palmeiras, gol del Palmeiras, empata el partido faltando 3 minutos. O Palmeiras ter ido buscar o empate ainda foi... O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo e o Inter Miami e o PSG. Agora imagina o Inter Miami eliminar o PSG. Pá, acabou o jogo do Inter, portanto, é oficial, o Porto foi eliminado. E os torcedores do Porto desesperados porque, rapaz, Palmeiras e Miami passaram e o Porto quase fica na lanterna, hein? O Porto ficou lá na rabeira do grupo, cara. É, o bicho papão do grupo nem se classificou nem em segundo lugar, hein? Os torcedores do Porto estão putos. E tem gente que tá até admitindo aí, ó, que os brasileiros agora podem encher o saco deles porque não podem falar nada. Vão falar o quê? Eles simplesmente não passaram. O Benfica amanhã corre o risco também de não passar, né? Hoje, né? Corre o risco também de não passar. Então vamos ver aí, cara, o desespero dos portugueses aí com a desclassificação do Porto e a classificação do maior do Brasil e também com o anfitrião de Lionel Messi. Eliminado juntamente com o Al-Ahly. Palmeiras, Inter Miami, segue em frente. Eu olhar para o meu Sérgio Conceição e ver que... É uma imagem que explica bem a forma como as equipas terminam fisicamente este jogo. Terminou o quê? Deviam correr mais. Escutadas. Ao menos acertaste no último lugar, depois foi no Al-Ahly. Caraças, que cena, mano. Porto joga tão Futebol mal. da depressão. Yeah. Perder o nosso sono para isto. Não é que não fosse de esperar, guys. Não é que não fosse de esperar. O Palmeiras ter ido buscar o empate ainda foi... O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo e o Inter Miami e o PSG. Agora imagina o Inter Miami eliminar o PSG. Imaginem. Somos fracos, mano. Fracos. Não há... E agora os brasileiros podem dizer o que quiserem. A gente tem que ouvir e calar. Que eles passaram e nós não. Câmera, bobo. Sim. Anda para já, bobo. Anda para já. Né? Eles não sabem não sabem ser Civilizados. vencedores. Ou seja, assumo que não saibam ser perdedores também, Zé. Mas sim, o Porto neste momento está mal. A gente já sabia desde o início disto tudo que o Porto estava mal. A gente nunca disse que o Porto ia bem para lá. Tínhamos esperanças, como adeptos do clube, mas nós sabemos como é que o Porto está. Mas Agora, custa. saibam ganhar, sejam adultos na vitória. Porque, se vocês estão assim a ganhar, se os brasileiros não tivessem passado, tinham pegado fogo aos estádios. Jesus. O Botafogo tem que fazer menos de 5 golos. O Botafogo tem que fazer menos de 5 golos. O problema do Benfica naquele jogo contra o como é que é? Boca Juniors. O Auckland City. Não é o Botafogo, o Boca Juniors. É o Boca Juniors contra Não pode dar... o Auckland. Não pode dar mais de 5. Se dá mais de 5, É o isso. Benfica tem que marcar sempre mais ao Bayern. Eles vão dar 6-0, mas o Benfica dá 2-0 ao Bayern. O jogo do Bayern vai ser complicated, guys. A gente vai estar aí a ver depois. Volta. Pronto, agora os jogadores estão de férias como queriam. Pois, Rómulo, só pode. O pessoal português já está. Oh não, vão estar mais frescos para o campeonato português, vamos perder. Pá, acabou o jogo do Inter, portanto, é oficial, o Porto foi eliminado. Não é surpreendente, sendo sincero, vamos aguardar agora para ver se conseguimos algo mais desta partida ou se o empate é certo. A eliminação já cá canta. Pá, a única coisa positiva no meio disto tudo é que agora tão cedo não vou precisar de ver o Porto jogar, a não ser que hajam amigáveis transmitidos, coisa que duvido. Nesta fase inicial, por norma costumam ser à porta fechada, mas veremos. 5 minutos é o tempo que nos separa do apito final, colocando assim um ponto final na caminhada de ambas as equipas. Não só a portuguesa como também a egípcia estão eliminadas do Campeonato do Mundo de Clubes 2025, passando desta forma o Palmeiras e o Inter Miami, que empataram que empataram o seu jogo respectivamente. Ora aí está, apito árbitro, acaba em Miami, Porto eliminado. Pá, difícil, sinceramente. Ai, meu Deus.
É assim, gente, à partida nós não iríamos conseguir passar de qualquer das maneiras pelo resultado do Palmeiras na outra partida. De qualquer das maneiras, se formos a olhar ao nosso grupo, um grupo com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, saber que a 9 pontos fizemos apenas 2, são 2 empates que não merecemos, nem contra o Palmeiras, nem hoje, ou muito menos hoje contra o Al Ahly merecemos sequer o ponto, e uma derrota. É uma caminhada verdadeiramente vergonhosa, com a qual eu não me identifico, e eu só tenho pena dos adeptos que fizeram os milhares de quilómetros que fizeram para estar do outro lado do mundo a apoiar a equipa, porque realmente os jogadores que carregaram o emblema do Porto ao peito não o dignificaram de maneira alguma, e sinceramente, tirando 3 ou 4, os outros poderiam ficar nos Estados Unidos, porque cá não fazem falta absolutamente nenhuma. Tirando Cláudio Ramos, Rodrigo Mora, ali comentários por aí a dizer que o Porto estava a olhar para este Mundial de Clubes como se de uma pré-época se tratasse, não concordo de todo, até porque a ideia inicial foi de que íamos lá para mostrar uma imagem diferente, coisa que não conseguimos fazer. A palavra que melhor descreve a nossa caminhada é realmente vergonha, porque em 3 jogos não merecemos ganhar nenhum, e saímos com 2 pontos num grupo em que poderíamos e devíamos ter feito 9. É uma vergonha total, uma desilusão imensa, mas acima de tudo um choque de realidade, ou um colocar os pés no chão, porque nós não temos plantel para mais. O nosso plantel é fraco, dos piores que eu me lembro de ver no Porto, e com ele não vamos conseguir mais, rigorosamente mais. O treinador é fraco, os jogadores que têm à disposição ainda piores são, portanto não dá para mais, literalmente. E tudo isto é complicado e acima de tudo uma desilusão imensa, né? Esquece. Suárez, sí, gol, del Inter Miami. Suárez, el Suárez de siempre, el Suárez que también dice yo estoy vigente, se metió al área, trabó, ganó, le quedó para la zurda y no falló, faltaba el gol del pistolero, que hace una seña como diciendo sigan hablando, que yo estoy vivo, que yo también tengo lo mío, que yo también todavía tengo cosas para decir y para marcar y para anotar con zurda. Suárez, sí, Inter Miami 2, Palmeiras 0, lo hizo Lucho, lo hizo el pistolero como en sus mejores épocas. A los 20 del segundo tiempo, Inter en los octavos como primero, Suárez el gol. Sí, estamos viendo en esta segunda parte una demostración de cómo construir juego por parte de Leo Messi, ayudado de Busquets y todos, pero lo que hace Luis Suárez es un ejercicio de osadía, verticalidad, y el remate final es que es lo que más me ha gustado, o sea, cómo a bote pronto la coge de zurda, ¡pumba! Y la clava, literalmente. Quien tuvo, retuvo, Lobo. Quien tuvo, retuvo. Y ahí lo vimos con la firma del pistolero. Pero en esa jugada también influye Messi. Porque Messi arrastra la marca para que él se quede 1 contra 1. Es decir, porque Messi va y el que estaba marcando a él se arrastró a Messi. Sí, lo arrastra, pero lo arrastra y se lo llevó a hacer una muerta. Pero es decir, lo de Messi fue increíble lo que está haciendo en este segundo acto. Sí, pero Luis Suárez tiene doble mérito. Sí, aparte, aparte. Eso es, porque no es una jugada simple en la que te deja delante de uno y ya está. No, ha tenido que llegar hasta a línea de remate, pues salvando 2 dificultades grandes que estaban en el camino. Sí. El pase para Paulinho, evita que se vaya, no puede Fofa, Traui perdió la pelota de Paulinho, el centro para López, la sacó Falcón, el disparo, gol del Palmeiras, Mauricio, gol del Palmeiras, gol del Palmeiras, empata el partido faltando 3 minutos, Mauricio lo hizo, la seriedad de Messi en su mirada porque sabe que defendió muy mal su equipo y el disparo de Mauricio que superó a Austari a 3 del final, se lo empata el Inter Miami, Inter 2, Palmeiras 2. Bueno,
¿Qué se puede decir? Sí, No, han luchado, han trabajado. hemos defendido, bien, y ahora pues Mauricio nos ha complicado con esa percusión por dentro. Es que lo ha hecho fenomenal el derechazo. Sí. Que de todas maneras hubo contras para poder haber sentenciado el partido, ¿eh? Sí, 2 o 3 avisos, sí. Es la gran lástima, sí. 2-2. Bueno, aún faltan minutos para cualquier cosa, ¿eh? Cuidado. Sí, está el partido para cualquier loco. Cuidado, el gesto de Leo mirando el suelo y haciendo un no, es que defendió muy mal realmente el Inter Miami. No entendí cómo Baltasar Rodríguez no presionaba seriamente justamente sobre el hombre que termina definiendo, que es Mauricio. Empate a 2. Palmeiras se clasifica como primero. Inter se tendrá que enfrentar con el PSG el domingo. Messi para adelante, corre Jordi Alba. El pase largo, Weberton la acomoda. Palmeiras como primero, los dos con 5 puntos ante este empate. Cae Weberton ante la presión de Jordi Alba, que creo que va a ser amonestado. No, finalmente el árbitro dice que falta sobre el portero. 89. Qué pena, Qué pena, porque no es lo mismo. Ya no está Suárez, que se lleva una toalla a la cara para lamentarse. Celebra lo del Verdao. 2-2 el partido. Qué pena, porque había hecho todo bien hasta este tramo final del partido en Inter Miami, hasta los últimos 10 minutos que estamos viendo. Sí, con lo bien que había defendido, es que había hecho un trabajo enorme. Un esfuerzo titánico. Aparte había tenido las contras en una gran versión del equipo en cuanto al concepto de contraataque, ¿no? Y tuvo las oportunidades, pero bueno, no acertó. Yo recuerdo la última de Fafá, que cerró ahora hace unos instantes. Sí, se le fue el control y... En la jugada de gol que le presentó Leo. En fin, pero bueno. Você viu o desespero aí dos europeus? Torcedores do Porto aí chorando aí a eliminação, faz parte. E o Palmeiras classificado em primeiro no grupo em que o bicho-papão, segundo eles, era o Porto, tá? Segundo eles, o Porto disputaria o Campeonato Brasileiro. Nós vimos como é que disputaria, né? O Inter Miami, que para muita gente era um bando de bêbado, um bando de aposentado, ganhou do Porto, não perdeu pro Al-Ahly e não perdeu pro Palmeiras, tá? O Palmeiras cometeu vários erros também, os erros desde o começo do jogo, desde a escalação. O Palmeiras foi infeliz demais no dia de hoje, então... ou de ontem, né? Por isso que aconteceu essa derrota. Derrota, digamos, moral em certos aspectos e ao mesmo tempo uma vitória, porque empatar um jogo desse aí que você jogou horripilantemente a partida praticamente inteira, exceto os 10 primeiros minutos e os 10 últimos minutos, eu só tiro isso. Os 10 primeiros e os 10 últimos, o resto foi um lixo que o Palmeiras apresentou. O Inter Miami fez o que quis, ganhava até as divididas, segundas bolas, tudo. Espaço para Messi correndo para lá e para cá, à vontade. Parecia que tava no Barcelona, parecia que era Palmeiras e Barcelona que tava jogando. 2-0 ali, a gente com medo de tomar o terceiro e parecia que ia tomar o 3-4. Daí a pouco, Abel faz a terceira e última alteração, pronto, resolve a situação. Palmeiras empata o jogo, com o Paulinho fazendo 2-1 e depois o Maurício. E eu falava antes disso, olha, cara, o negócio tá ruim, mas capaz de Palmeiras empatar esse jogo aí, cara. Eu tô achando que vai empatar, porque Palmeiras tem essa, cara. Os jogos que ele faz horrível, ele dá um jeito e empata. A gente já cansei de ver. Falei isso no grupo, só tem um áudio lá provando isso lá. Passou poucos segundos assim, tá, gol do Palmeiras. E pronto, daqui a pouco gol, Maurício manda aquele canudo lá e tá lá. Tô ruim de palpite, hein? Falei que ia ser 2 gols do Palmeiras hoje e acertei. Só não contava com os 2 gols do Inter Miami. Aliás, Suárez deitando, hein? E a Leila Pereira dizendo que não quer, né? Jogador aposentado aqui. Tá certo. Melhor os jogador novo nas fraldas que não consegue resolver, né? Tá certo. Que hora que pega os aposentados, treme. E nem parecia que eles estavam encantados com Luiz Suárez e Messi. Parecia que eles só estavam jogando nada mesmo. Estavam roubo mesmo. Os portugueses chorando, hein, meu amigo? O que você achou, hein? Vai zoar os portugueses, pá. Tá a ver? Avante palestra.